Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, onde quer que alcance nossa imagem, nosso muito obrigado, você que compartilhou, nossos sinceros agradecimentos, você que está compartilhando, vai compartilhar, nosso muito obrigado. Nós brasileiros, nós não nos preocupamos com tantas coisas não, essa é uma realidade. E eu vou lhe falar, é regra as pessoas se preocupar com alguma coisa, é regra, mas a gente vê todos os dias, e existe um vício na nossa política. Eu ouvi o Michel Temer em uma entrevista, ele dizendo que o presidente da República ele não governa sozinho, tem que governar com o Congresso Nacional. Ou se ele brincou, ou se as pessoas fizeram vista grossa em relação a isso. Pelo que eu sei, dentro da Constituição, existe termo de responsabilidade do presidente da República e existe termos de responsabilidade do Congresso Nacional. E existem as responsabilidades da Justiça. E essa Justiça para reparar qualquer ato inconstitucional das partes. E ambas as, vamos dizer assim, ambas as casas ou ambos os poderes que foram eleitos pelo voto, pelo sufrágio universal, são ambos representantes do povo. Um cria e o outro executa. E tem, por via, os seus ministérios, seus ministros, para administrar a máquina federal. E eles têm que saber abertura de mercado, controle de inflacionário, investimentos em área estrutural, buscar os meios para desenvolver, para que haja recursos para o que os deputados federais, os deputados estaduais, possam esses criarem projetos baseados não em sua região, mas a região chamada Brasil, o Estado Federal. Então, esses deputados criam os projetos e o Poder Executivo tem que ter os recursos suficientes para executar esse projeto. E a visão, por isso todas as casas têm uma CCJ para ser avaliados e tem as comissões para poder se está ferindo ou não a algum outro órgão. Então, depois disso, vai para a Câmara em duas votações e a lei. Ali torna-se lei e o presidente da República ele é obrigado, dentro da Constituição, a cumprir um projeto de lei lá, dá início no Congresso Nacional e ele executa. Se isso for de forma abusiva, sem um planejamento, ele pode vetar o projeto total ou parcial. A mesma forma, da responsabilidade do presidente da República, no artigo 83, 85 e 86 das atribuições, do inciso 26, se não me falha, ele também pode decretar decreto-lei. Mas isso é avaliado por 60 dias pelas casas entre senadores e deputados, bicameral, se dentro do prazo de 60 dias. Se não houver uma votação nesses 2 turnos, não houver e não tiver dentro vamos dizer, da ótica geral de benefício daquele decreto, ele simplesmente ou deixa o tempo percorrer durante 60 dias, é aquele anulado, ou então eles vetam. Nós temos regras para comandar o presidente da República e temos regras nas casas. Então não tem como. Quando eu vi essa história de que o presidente só governa com o Congresso Nacional, isso é um vício político de tomar lá da cá. É praticamente assim, não. Se não houver corrupção, se não houver dinheiro, não há como governar o Brasil. É isso que as pessoas estão vendo hoje. E esse período se instalou, esse vício de corrupção se instalou em todos os setores. As pessoas não querem saber disso. Mas por que as pessoas não querem? Porque o presidente não fez nada, porque o Congresso não permitiu. Que conversa fiada é essa? Existe instrumento que força o deputado a cumprir suas obrigações. Isso é o que mais acontece no Brasil, não cumprir suas obrigações. Isso vem do Câmara, isso vem de Estado, vem de Câmara Municipal, vem de Câmara Federal, Estado, isso vem quebrando de lá para cá.
essas situações que nós estamos vendo, essa convulsão nacional que se instalou no Brasil, as covardias, as pessoas estão aparamentadas sobre o fato de serem o que serem. Não, nós somos e nós não podemos sujar nossas mãos com isso. As obrigações que tem que ser posto em prática, meus amigos e minhas amigas, você tem que sujar suas mãos. Quando o carro quebra, o mecânico suja as mãos, você tem que sujar as mãos. Mas o que nós estamos vendo são autoridades que não querem saber disso. Nós não podíamos passar por essa situação, porque olha o que estamos vendo. Eu repito sempre o artigo 5º da nossa Constituição. Sempre. E a base disso é erradicar a bandidagem, a violência, a malandragem, essa porcaria que se instalou no Brasil. Não precisa se estar lá, meu amigo. Se tem uma força maior que te impede de executar aquilo que está na Constituição, está errado, meu caro. Está errado. Nós estamos assistindo em todos os estados rumores e falas violentas de pessoas que afrontam o Estado de Direito. Isso é crime hediondo. Está na nossa Constituição. Crime hediondo. Está lá na nossa Constituição. Erradicar a pobreza. Erradicar a violência. Por que não põe em prática isso? Porque naquela casa tem alguma coisa que os impede. E se tem alguma coisa que os impede, essa coisa tem que ser arrancada de lá. Arrancada de lá, porque deve estar comprometido. O Congresso Nacional, o Congresso Nacional não são representantes regionais, são representantes do país, são representantes do Brasil, da nação. Nós temos projetos muito bons, mas não são para ser executados porque nós temos um Estado federado. O Estado federado, ele é bom, mas ao mesmo tempo é o pai. O Estado federal, para os Estados federados, é o pai que é rico. O filho quebra ou o filho gasta a mesada, eles correm para o pai e perde dinheiro. E o pai socorre. É assim que o Estado federal, que responde pela soberania, que é justamente o governo federal, se sente em relação aos Estados federados. Os Estados federados, eles simplesmente respondem por via, conforme o artigo 24 e o artigo 34 da nossa Constituição, que o artigo 24, o governo, a União não pode intervir nos Estados, e também no artigo 34, que não pode... que os governadores são responsáveis pelas suas próprias, eles governam por via de uma Constituição, visando a Constituição do Estado Federado, e assim como os municípios, visando a lei orgânica entre as duas Constituições. Mas a União não pode intervir, a não ser que os Estados queiram, por exemplo, separar do Brasil. Em caso de integração, o Estado, o país, resolve intervir. Mas demais estados, eles são administrados pela via da sua própria Constituição. O Estado Federal não pode intervir. Mas na hora que o Estado fisicamente quebra, a quem eles correm? Ao pai, ao Estado Federal, para cobrir os gastos que empurram para a viúva, que somos todos nós brasileiros. Para isso é que nós tínhamos que ter regras para que viéssemos eleger governadores, prefeitos, porque chega de elegermos pessoas estúpidas, tampadas, analfabetos funcionais, que por via de entregar uma cesta básica ou entregar um tijolo para alguém, se candidata a governo do Estado ou indicado por outros que têm interesse sobre o domínio daquela pessoa naquele cargo para facilitar os desvios, são eleitos. Aí entra essa
porcaria de mídia que nós temos no Brasil, entra os marqueteiros que faz com que as pessoas, faz com que eu poste mijo no cachorro, e as pessoas começam a acreditar. Acreditam porque faltam-lhes entendimento, percepção, atenção, linguagem, aprendizagem. Falta-lhes a base para você compreender pelo menos o texto, ou pelo menos o que a gente está falando. Para que você não saia explodindo, que não gostei do que a pessoa falou. Você não gostou porque você não entendeu, cara. Então essas pessoas são eleitas. Quando essas pessoas são eleitas, olha o que está acontecendo no Nordeste. Essa governadora do Rio Grande do Norte, do Natal, que tem a capital como Natal. Meu Deus do céu, que mulher ignorante. Sem contar que todos são ignorantes. Não tem a menor capacidade racional de administrar nada, nem suas vidas, porque só falam M. Seus deputados, seus senadores, são pessoas desequilibradas psicologicamente. Não têm o controle. Perdem o controle quando ouvem a verdade, e a verdade quando chega ao ponto, ao alvo, em que eles dão as suas vidas. A gente vê os seus alvoroços. Mas, na verdade, olha o que está acontecendo com os estados do Nordeste. Pessoas incapacitadas estão assumindo cargos do Estado Federal, facilitando aos Estados Federados. Projetos são bons, tem alguns projetos, por exemplo, o projeto do Moro em relação à criminalidade é excelente, mas foi todo fatiado dentro daquela casa. Todo ele fatiado naquela casa. O que ocorre com os estados? Eu sou a favor que permaneça com os Estados Federados, mas que a justiça possa ser um órgão regulador de atos irregulares, não de interventor da ação por via de pedidos de advogado de alguns governadores que se livram por via das suas falcatruas, dos seus furtos. Eu sou contra o Estado Federado. Não, você quebrou, você responde pelos atos. Na ética, quando você assume que você assina algo que é do Estado soberano, seja Assembleia ou de alguém, quando você assina mediante dando recurso real, que aquilo vai funcionar. Se falhar, mesmo que seja um Estado fictício, mesmo que seja um poder de reparo fictício, mas as pessoas têm que responder na justiça. A nossa Constituição fala sobre perda de erário, artigo 70 da nossa Constituição. Artigo 70, inciso 4, se não me engano. Fala justamente sobre os danos causados ao erário, as pessoas respondem. Mas o que acontece? Recorrem, por isso fica mesmo, as pessoas hoje estão sendo indicadas, pessoas daqueles políticos são indicadas para o Tribunal de Contas da União, dos estados, dos municípios, onde as pessoas avaliam contas justamente dessas pessoas, e por isso fica. E nós é que perdemos. Agora, se os estados federados respondessem por via das suas quebras, não tinha um administrador que quisesse ser responsável, sabendo ele que não tem a compreensão das bases, da base construtiva educacional. Aí ele não ia fazer. Ia fazer o quê? Não vou não, porque eu não sei disso. Eu vou responder por cadeia? Não vou nada. Mas hoje cadeia está uma coisa tão comum, né? Porque as pessoas roubam e estão soltas. Eu acho que o diploma para cidadão, para ser um cidadão, a pessoa parece que tem que passar pela cadeia, tem que passar por um escândalo. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que o escândalo, aí daquele que o escândalo vier. Mas no Brasil, o politicamente correto acabou com essa imoralidade. Isso passou a ser padrão de diploma de político. Bom, sou ladrão. Isso não é ladrão, então não é político correto. Os Estados Federados tinham sim. Aí, por via das questões, o Estado Federal tinha que sim assumir as suas responsabilidades sobre violência, educação, saúde e recorrer ao Estado Federal através de empréstimo. Não através de socorro para ser jogado no povo brasileiro que trabalha de sol a sol e que não merece tudo isso.
Porque na realidade, se você não pagar algo, por exemplo, uma saúde particular, se não pagar uma segurança, se não pagar um colégio particular, você não vai ter uma boa educação. Aliás, tínhamos que ter boa educação porque dinheiro vem para que justamente isso ocorra a todos nós brasileiros. Então, o que eu quero passar para você é que você tem essa possibilidade. Essa possibilidade. Vamos fazer com que as pessoas sejam responsáveis. Aliás, as pessoas venham a ser responsáveis pelos seus atos e por suas manobras. E não escolha candidatos porque uma pessoa o indicou. Que a pessoa por si mesmo apresente suas credenciais de inteligência. Olha o governador de São Paulo. Olha o governador de Minas Gerais. Tem a minha admiração, o Zema. Mas olha os quantos passaram. O Pimentel passou aqui no artigo 34 da nossa Constituição, inciso 4, deixou de repassar verba para os prefeitos. Isso é crime constitucional. E quem? Porque é verba repassada pelo governo federal, e ele não repassava. Olha o que ele fez com o funcionalismo. E a maioria ainda tem batendo palma para essas pessoas. Nós não podemos fazer parte disso. Nós não podemos ser cúmplices desse tipo de comportamento. Eu não sou. Né? Então, vamos amadurecer buscando entendimento. O conhecimento é fácil, gente. É fácil. Vamos mudar esse Brasil. Ainda dá tempo. Só fazer homens livres e educados. Como dizia Aristóteles. A política é um bem comum, mas quando é aplicado por homens inteligentes. Um abraço a todos. Até mais.